Pessoal, outro ponto que a gente vai tratar é a soma de vetores a partir de componentes, né, no caso o vetor unitário. Então, deixa eu escrever aqui plano cartesiano, em que aqui eu tenho o y e aqui eu tenho o nosso eixo x, y. E aí eu vou escrever, vou representar aqui dois vetores no espaço, o vetor A e aí também um vetorzinho B, certo? Esse é o meu vetor A e esse é o meu vetor B. A pergunta agora, pessoal, é: quantos componentes tem o vetor A? Então, ó, se eu fizer aqui a decomposição, eu vou ter um vetor aqui e eu vou ter um vetor AX aqui. Então, o meu A, ele é representado por AX, tá aqui, ó, AX, meu componente no eixo X, mais um componente no eixo Y. Tudo bem? O meu B também, apesar de bem inclinado, mas ele tem um componente aqui, ainda que pequeno, no eixo X. Então, BX mais um componente no eixo Y. Tudo bem? E aí, só para a gente entender a questão do vetor unitário, vou botar aqui no canto, como que fosse o nosso plano. Y, X e o Z para fora do plano. Os vetores unitários, eles estão associados aos três eixos. Então, é como se eu tivesse aqui, ó, o meu I chapéu. O meu vetor unitário representa aqui o eixo Y também. O vetor unitário representando aqui o meu eixo Z. Esse aqui é o Z, certo? Então, a gente tem até três dimensões, né, no plano. E esses vetores unitários, eles são associados a esses três eixos. Eles estão dando como que a dimensão, a informação da dimensão. Então, por exemplo, esse meu eixo aqui, ó, esse meu componente AX, o A no X, ele está em que dimensão, em que direção? Ele está em I chapéu. Olha aqui, tá no eixo X. O AY, ele tá aqui, ó, na direção, na dimensão do eixo Y. E a mesma coisa aqui embaixo, né? BX e BY. Então, nós vamos somar os vetores usando a ideia de componente de vetores unitários. Nós vamos somar esses dois vetores aqui, ó, A e B, usando essa ideia de componentes unitários. Ou seja, I vai somar com I, J com J e K com K. Tá bom? Então, aqui, vou representar para vocês a resultante, que vai da origem até a extremidade do outro vetor, conforme a gente aprendeu ali na soma por polígonos, correto? Só que essa representação, isso aqui é uma representação gráfica, isso aqui é uma figura, certo? Como que eu represento o meu vetor resultante, que eu vou chamar de C, como que eu represento sem desenhar, sem que seja graficamente? Então, é como se eu tivesse que escrever agora um jeito algébrico de representar. Então, vamos aprender como que faz isso. Bom, o meu vetor resultante, ele é A mais B, tudo bem? A soma normal ali de vetores. Só que quem a gente viu que é o A? O A, ele é AX I mais AY J chapéu. Mais, quem que é o B? BXI mais BYJ, certo? Então, eu falei para você que
a soma é como se fosse de modo idêntico. O que, que tem de igual? I com I, J com J. Então é como se eu fosse somar por parcelas. Então eu vou fazer essa soma aqui com essa daqui, esse com esse. E eu representaria dessa forma: AX e BX, que estão na dimensão I, mais AY mais BY em J. Pronto. Essa daqui será a forma como a gente vai somar a partir de componentes, a partir levando em consideração os vetores unitários. Olha só, vamos ver um exemplo para ficar mais fácil. O exemplo me deu um vetor A, que é igual a 4,2 metros em I, menos 1,5 metros em J. E ele me deu um vetor B, que é menos 1,6 metros em I, mais 2,9 metros em J. E me deu um vetor C, que é menos 3,7 metros em J, mais 2 metros em K. Beleza? E ele quer a soma. Bom, vocês não tem como a gente representar aqui graficamente. Então a gente não tem como fazer o desenho. Então o que a gente pode recorrer para encontrar o vetor resultante? A soma de componentes a partir do vetor unitário. Então a gente vai ter a resultante é o A mais o B mais o C, certo? E aí a dica, pessoal, é escrever os três vetores como se eles tivessem os três componentes, as três dimensões. Então é como se em I eu tivesse AX, BX e CX. Então você vai fazer o seguinte, para você não se confundir, você escreve tudo. Em I é como se eu tivesse AX mais o BX mais o CX. Tudo bem? Em J, na dimensão J, é como se eu tivesse o AY, né, mais BY mais CY em J. E mesma coisa, AZ mais BZ mais CZ em K. Tranquilo? Escrevi. Agora sim, eu vou substituir os valores, substituir os dados, e o que não tiver, paciência. É melhor pra gente, que a gente considera como zero. Então vamos lá. Em I, eu tenho componente AX? Tenho. Tá aqui, ó. Eu estou dizendo o seguinte, olha só. Eu estou dizendo que o meu vetor A aqui, por exemplo, ele tem aqui em I, ele tem unitário em I aqui nesse eixo, certo? Então é isso que eu estou dizendo. Ó, então eu vou lá e R é igual a então é 4,2, vou botar aqui entre parênteses. BX em I eu tenho B em I, tá aqui, ó, menos 1,6, então é mais menos 1,6, depois eu ponho a unidade. CX eu tenho? Não, em C eu não tenho decomposição, eu tenho decomposição só em J e em K, eu não tenho em I, então é zero, não vou nem botar. Mas eu tenho decomposição AY em J, tenho, tá aqui, ó, menos 1,5. Tenho BY em J, tenho, tá aqui, ó, J mais 2,9. E eu tenho também componente CY menos, mais no caso menos 3,7. Mas eu não tenho o vetor A decomposto em K. Ó, K não tem. Nem o B.
eu tenho só em I e J. Mas no C eu tenho, ó, tá aqui, 2. Beleza? Então, o meu vetor resultante, ele é igual, fazendo essa continha, a gente vai ter 2,6, vou botar aqui a unidade, M em I. Aqui vai dar menos 2,3 metros em J. E aqui vai dar mais 2 metros em K. Eu esqueci de representar aqui fora, tá? Mas é bom para você não se perder. Beleza? Pronto. Esse aqui é a expressão que representa o meu vetor resultante. Então é como se a partir dessa expressão, se eu quisesse representar graficamente ela, desenhando, fazendo ali o vetor no gráfico, eu conseguiria. Ele seria um vetor tridimensional, porque ele tem I, J e em K. Ele tem componente nas 3 dimensões. E por falar nisso, se, por exemplo, a questão me pergunta o módulo do meu resultante, bom, como ele é tridimensional, basta a gente seguir a seguinte expressão. O valor, ou seja, a intensidade, o meu número do meu vetor, ele é a raiz da soma dos quadrados dos componentes. Então, 2,6 ao quadrado mais menos 2,3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Você pode fazer isso daí, já está feito aqui. Isso vai dar 4,006 aproximadamente metros. Então esse é o meu módulo, é a minha intensidade, é o meu valor do vetor resultante. Ok? Essa questão da soma de vetores, ela pode estar confusa, mas eu tenho certeza que o próximo exemplo vai te ajudar mais. Olha só. Vamos lá, suponha que eu queira descobrir a soma desses 3 vetores. Então, o que eu quero é o vetor S, que é o vetor soma de A mais B mais C, certo? Como eu faço isso? Bom, a gente já viu um modo de fazer isso, né? Que é o modo ali do polígono, pega a extremidade de um, liga com a ponta do outro, a origem do outro, enfim. Essa é uma das formas. Mas se eu quisesse descobrir esse vetor soma sem precisar desenhar, como seria a representação desse vetor? Então vou precisar fazer a decomposição desses vetores. Mas antes, deixa eu só lembrar aqui, ó. O meu vetor, minha dimensão I, e aqui o J. Então I, J. Percebe? Cada casinha é 1. Então, uma unidade aí do que a questão quiser. Então, vamos lá. Vou decompor o meu A. O A, ele é aqui em I, ele é 1, 2 casinhas. Então, o A, ele é 2I. Correto? Ele também é, ó, para cima, 2 J's. Então, essa é a representação do meu vetor A. O meu B, tranquilo, né? Ele é, ó, vamos decompor aqui, ó. 1, 2, 3. 3i. Só que repare, agora a orientação no eixo do J, na dimensão do J, no eixo Y, é para baixo. Então, é 1, 2 para baixo. Então, é menos 2J. E o C? Mesma coisa. Ó, repare que aqui, ao longo do eixo do I, ele é, ó, para esquerda. Então, é menos 2i. E também para baixo. 1, 2, 3 para baixo. Menos 3j. Certo? Então, a gente viu que a soma leva em consideração parcialmente, né? Os vetores parciais. I com I, J com J. Então, vou fazer aqui direto. É como se eu fizesse assim, ó.
Então, 2 mais 3, 5, menos 2, 3i. Então, meu resultante, 3i. 2 mais 2 menos 2, 0. Menos 3, né? Então, menos 3 no J. Então, o resultante aqui, ó, ele vai ficar 3i menos 3j. Pronto, essa é a minha representação. Não precisei desenhar. Ah, é o S, tá? Esse aqui é o S. Não precisei desenhar, mas já encontrei o meu resultante, a minha resultante. Aí, a título de comparação, de fato, para você perceber como que fica fácil utilizar também o valor unitário, o vetor unitário, a gente vai fazer aqui, ó, pelo método do polígono. Então, extremidade com origem, extremidade com origem. Opa, quero pegar esse. Pronto, agora vamos traçar a resultante, né? Resultante soma da origem até a última extremidade, para fechar o meu polígono. Então tá aqui o meu soma, o meu vetor soma. Olha só que interessante. Vamos decompor esse vetor. Ele é 3 na horizontal para a direita e ele é 3 na vertical para baixo. Então ele é 3 na dimensão i menos, por quê? Porque está para baixo, 3 em j. Certo? Aí representado graficamente.